Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse é o nosso 8º livro. Todos os anteriores já estão completos e você poderá ter acesso a cada capítulo com a leitura, o comentário, a colocação de sinônimos nas palavras mais difíceis, a fim de que tudo fique claro. Este livro, nos domínios da mediunidade, é muito importante porque vai explicar para todos nós essas relações do corpo físico encarnado com a dimensão do mundo invisível, tão real quanto qualquer coisa que nós toquemos, mas que, por não ser visível, muitas pessoas têm dificuldades de entender por que não conseguem acessar ou como sentir este mundo espiritual. E agora, o capítulo de hoje vai tratar de um tema muito específico, que é a mediunidade no leito de morte. O capítulo 21 deste livro, que eu recomendo que você possa tê-lo em mãos, pegue alguma coisa para você escrever, minha caneta não está aqui, meu lapinho também não, mas você pode ir escrevendo, ir anotando à margem aquilo que você não sabia, aquilo que você descobriu, as coisas interessantes que você quer voltar a ler, para que você possa acompanhar tudo aquilo que ensinamento o Espírito André Luiz nos apresenta, ok? Então, acompanhe o texto conosco na leitura que vai começar agora. Vamos lá. O capítulo, como você vê, é mediunidade no leito de morte. Na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia, diz André, com o objetivo particular de ajudar a sua mãezinha doente. Dona Elisa havia piorado muito. Nós a encontramos agitada, como desligando-se do corpo físico. Já está em processo de desencarnação. O médico da família examinava o seu quadro orgânico, demonstrando preocupação e desalento. O estetoscópio, aquele aparelhinho que põe no ouvido para ouvir o coração, não é? Dava-me a conhecer a posição difícil do coração exausto. Além disso, o elevado teor de ureia favorecia a intoxicação alarmante. O médico previa o fim próximo da resistência física da velhinha. Entretanto, o delírio da enferma o desnorteava. Dona Elisa se via presa de uma estranha perturbação mental. Superexcitada, aflita, ela se declarava perseguida por um homem que se propunha a abatê-la a tiros. Ela, nesses momentos, clamava pelo filho, que desde muito já estava na vida espiritual. E ela dizia ver serpentes e aranhas que estavam ali ao pé da sua cama. Olha que interessante. Para um pouquinho o texto para a gente meditar. Ela está tendo alucinações, não é? Muita gente pensa que essas alucinações são um produto da química deteriorada do cérebro. Você já viu muita gente passando por situação semelhante, seja na sua família, ou mesmo você já deve ter percebido no diálogo com outros, que a pessoa passou a ter um estado assim meio difícil, confuso, conversava coisas que não tinham nada a ver, começava às vezes a falar sobre pessoas que já tinham morrido, mas não é bem o caso da Dona Elisa. Ela está vendo aranha, cobra, ela sente a presença de alguém que quer matá-la. Por que será, hein? Será que é só o processo da falta de uma oxigenação adequada do cérebro que está possibilitando alucinações deste teor? Vamos voltar ao texto? Vamos ver o que o Espírito André Luiz nos está falando. Vamos lá. Apesar desse suor pastoso de quem se aproxima da morte e da sua extrema palidez que desfigurava o seu rosto, ela fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta. O médico então convidou a dona da casa a um entendimento fora do quarto e comunicou a ela
as péssimas impressões que ele se via possuído diante do estado geral. A enferma deveria prosseguir com medicação de emergência diante dessa crise. Porém, a noite lhe seria muito dolorosa, muito sacrificial. A chamada uremia, a uremia é a acumulação de ureia no sangue por deficiências de filtragem renal. A uremia avançava rapidamente. O coração não tinha governo, estava meio desgovernado. E por isso, o colapso, a falta do equilíbrio geral poderia surpreendê-la de um momento para outro. Ela poderia morrer a qualquer instante. Anésia, a filha, não é? Acolheu a palavra do clínico, enxugando as lágrimas que teimavam em saltar dos seus olhos. Despediu-se dele e colocou-se em oração, confiando-se, entregando-se à influência de Teonília, aquela entidade amiga que seguia os seus passos como se fosse um abnegado anjo tutelar, como se fosse um anjo da guarda. Sem conseguir explicar a si mesma essa serenidade calmante, balsâmica, que lhe tomou gradativamente a alma, a filha Anésia aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Longe de perceber a ternura de que ela era objeto por parte daquela amiga devotada, ela recebia os apelos confortadores da entidade amiga como sublimes pensamentos de esperança, de paz. Ela ficou ali por longo tempo, ao lado da contemplação da sua mãezinha, que pedia socorro em voz meio arrastada. Fitou-lhe os olhos desmesuradamente abertos, sem expressão. Profunda piedade assenhoreou-lhe o carinho de filha. E então, ela disse para a mãezinha: "Você se sente melhor agora?" E a mãezinha pegou as suas mãos como se fosse uma criança medrosa e disse: "Minha filha, não estou melhor, porque o assassino me espreita, me observa, não sei como escapar. Estou igualmente cercada de enormes aranhas. Que devo fazer para me salvar?" E em seguida, elevando o tom de voz, gritou com uma inflexão, com um tom lamentoso: "Ai, as serpentes me ameaçam lá da porta. O que será de mim?" E então escondia o rosto nas mãos descarnadas e em vão tentava erguer o corpo, movimentando a cabeça trêmula. A filha então rogava comovida: "Mãezinha, calma, confiemos em Jesus. Ele é o nosso amigo vigilante. Por que não esperar pela proteção dele? A senhora vai se recuperar. Preste atenção. Nosso quarto está em paz." Quer dizer, não é? Não tem nenhuma aranha, não tem cobra. Mas a mãezinha estava vendo. Você vai ver uma imagem do Projeto Imagem agora, que mais ou menos dá uma visão geral desta cena naquele quarto, em que aquela mãezinha agora está se despedindo da vida, na companhia da sua filha que está tentando acalmá-la. Aí estão. Você vê, a Anésia está sentada segurando as mãos de sua mãe. A mãe está ali olhando para ela com medo e há uma entidade que está à cabeceira. Você vê que é um espírito escuro, acinzentado, meio amarronzado, com o cabelo desajustado. E ao pé da cama, você vê o instrutor Aulus, André Luiz e o Hilário. Estão observando a cena. A gente ainda não sabe por que ela está vendo, não é? A gente não tem ideia do porquê que ela está vendo cobra, aranha. Por que ela está com medo de alguém que vai dar um tiro nela?
Depois que a filha lhe disse para ela ter paz, que ela não teria nenhum problema, a enferma ficava um pouco mais serena, com a desconfiança e o medo ainda estampado nos seus olhos. E logo após, puxando a filha, constrangendo a Anésia a inclinar-se, cochichava nos seus ouvidos: ai, eu sinto que o nosso Olímpio está aqui conosco. Meu filho desceu do céu e veio me buscar. Não tenho dúvida, é meu filho sim, meu filho. A filha, carinhosa enfermeira, acreditou no que estava ouvindo, compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar, e convidou a mãezinha ao serviço da prece. Não seria melhor que ambas se unissem em oração pedindo o socorro do céu? E enquanto Anésia se fazia intérprete dessa assistência que Teonília, o espírito amigo, estava dando, que se esforçava por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulus nos convidou a reparar a ligação, essa comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar. Agora você vai entender essa imagem e vai saber quem que é esse espírito. Volta à imagem do projeto Imagem. Ali vocês estão vendo os dois ambientes, o de cá, onde os espíritos estão analisando, e o de lá, onde estão a Anésia, a velhinha às portas da morte e o Olímpio. Esse é o Olímpio. Olha o estado dele, olha que tragédia. E ele está ali, atraído pela constante evocação da mãe, que não o tira da cabeça, e ela acha que o rapaz desceu do céu para ajudá-la. Agora, André Luiz vai começar a explicar quem que é o Olímpio. Vamos voltar ao texto. Olímpio, o rapaz assassinado em outro tempo, ligava-se a ela como uma planta parasita asfixia um arbusto raquítico. Olha só. E o assistente Aulus explica: nossa amiga, em sua doce afetividade maternal, supõe no filho um gênio guardião, um espírito protetor, quando na realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de ter morrido, pelo vício da embriaguez. Ele continua do outro lado, cultivando o vício. Alcoólatra, impenitente, caiu diante da agressão a tiros que um companheiro lhe fez. Tão desvairado quanto ele próprio, numa noite de insânia, numa noite de loucura. Agora, depois de ter sido baleado e morrido, desligado da carne, e já intensamente corroído, minado pelo delirium tremens. Delirium tremens é aquele quadro de doença em que o indivíduo passa a sentir, após esse tempo de vida consumindo álcool, que a pessoa precisa tomar uma dose, senão ela não consegue nem pegar um copo, porque ela fica tremendo. Esse indivíduo, consumido por esse delirium tremens, não teve força para mentalizar a recuperação que lhe é necessária. E prosseguiu, depois da morte, em espírito, na companhia daqueles que lhe ajudassem a conseguir o prolongamento dos excessos na bebida, em que ele gostava tanto. Então vejam só, ele era bebum já na vida física. De tanto beber, ele acabou chegando a um estado de doença e que causava nele uma situação de desequilíbrio, inclusive dos movimentos. Em uma noite de insânia, de loucura, ele e um amigo bêbado, acho que se indispuseram e o amigo, muito machão, tirou um revólver e o matou. Do outro lado, ele continua bêbado, continua precisando de tomar bebida. Então ele faz o quê?
se aproxima de todas as pessoas que têm a facilidade, que têm a inclinação para a bebedeira e está ali sugando a mesma energia da bebida, que ele agora não podia usar as mãos para tomar, ele usa as mãos de outro. Olha só. E agora ele está numa situação igualmente desajustada. Mas a mãezinha, ai meu filhinho santo, ele está no céu, veio do céu para me resgatar. Imagina se essa era a companhia que uma mãe queria. Mas o coração de mãe, ingênuo, pensa sempre em boas coisas, não é mesmo? Então, aquele que você viu lá no projeto Imagem, na cabeceira, não é outro senão o Olímpio, o filho da mulher. Só que a Anésia, que era espírita, que frequentava a casa espírita, que provavelmente já devia ter notícias do seu irmão no plano espiritual, sabia que ele não estava bem. Então, ao invés de ela dar trela a essa fala da mãezinha, dizer, não, é ele mesmo, vamos pedir. Ela diz, vamos orar, mãe, vamos pedir ajuda. Agora, depois que nós vimos nesse pequeno parêntese, quem é o Olímpio, vamos voltar ao texto. Uma vez evocado, chamado insistentemente pela insistência da mãe, ele acabou vindo parar neste quarto, onde ele se encontra envolvido pelas requisições da nossa irmã Elisa, a sua mãe. Acontece, no entanto, que agora que ela está se libertando lentamente do corpo físico, Elisa, a nossa irmã, transfere o campo emotivo do círculo físico, do círculo da carne, para a esfera do espírito. Ela passa agora a sentir mais como espírito do que como corpo. E ao fazer isso, obrigatoriamente ela passa a sofrer a influência perniciosa, a influência nociva da entidade que ela própria trouxe para junto dela, usando a vontade e o pensamento. Na posição em que os dois se colocam, eles são ambos, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressão. Por quê? Enfraquecida como ela está, a doente se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo desequilíbrio se apresentam, se transferem para a alma submissa e afetuosa da mãezinha. Para um pouco aí. Você está vendo? O corpo físico, debilitado, cansado, enfraquecido, acaba estando, no caso desta irmã Anésia, muito mais acessível ao mundo espiritual. E ela sente e ela enxerga, ou ela intui de forma bastante mais real aquilo que está acontecendo. Só que o que está acontecendo agora é que eles estão um atuando sobre o outro. E ao fazerem isto, o que acontece? Ele, como está há muito tempo no plano espiritual, está sentindo toda esta interferência, esse domínio do rapaz sobre ela atua e ela começa a receber toda a ideia e tudo que ele está sentindo. E veja, o texto diz isso, ó, acontece que, libertando-se gradualmente do corpo físico, a nossa irmã transfere o campo emotivo da carne para o seu espírito, passando obrigatoriamente a receber a influência nociva daquela entidade que ela mesma chamou, que é o filho. E, por força das circunstâncias, elas são duas mentes que estão sintonizadas na mesma faixa de impressão, e ela, que está enfraquecida, acaba se submetendo facilmente ao domínio do rapaz. E ele, desequilibrado e amedrontado, transfere tudo isso para a percepção da velhinha doente. E aí continua o texto. Analisando o fenômeno, perguntei, diz André, se essa associação
que estamos vendo poderia ser comparada à incorporação mediúnica, como nós a conhecemos nas casas espíritas. E o orientador nos disse, sem qualquer dúvida, André, Elisa, atraindo o filho nesse estado de passividade profunda, que vem por motivo do natural desgaste nervoso, e uma vez que ela não tem experiência que lhe conceda discernimento e proteção de si própria, ela assimila do rapaz essas vibrações de modo espontâneo, assimila as correntes mentais do filho Olímpio. E isto que acontece no filho se retrata no que ela sente. Estando a desencarnar-se devagarinho, ela reflete do filho as memórias do passado e também as terríveis visões íntimas que o filho agora tem, porque esteve no plano espiritual vivendo nesses ambientes. Uma vez que a distância das libações, das ingestões alcoólicas costumeiras, o Olímpio, nosso infortunado amigo, padece estas alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. Isso acontece com gente que usa muita bebida. Pessoas que estão desgastadas pela utilização repetida das drogas, entre as quais está o álcool, padecem desses tipos de alucinação. E, naturalmente, também pela percepção do ambiente trevoso em que eles vibram. E aquilo que os envolve, entidades inferiores, entidades igualmente atrasadas e primitivas que usam esses indivíduos viciados como fornecedores, como traficantes. Cada bêbado, cada viciado é um traficante de droga para a vida espiritual, para as entidades iguais, viciadas também. E então esse campo vibratório está atuando sobre, e ao mesmo tempo o desequilíbrio mental do próprio Olímpio está fazendo com que ele tenha acesso a essas vibrações desajustadas e essas imagens horripilantes. O texto, vamos repetir um pouquinho, para que você possa entender a profundidade do que está sendo explicado aqui. Pode voltar o texto um pouco. Aí está. Uma vez que a mãezinha está se desencarnando, devagar, ela está enfraquecendo. Ela começa a refletir aquilo que o filho está lembrando do passado e as terríveis visões que agora são próprias do filho, vêm até ela. Já que o rapaz, estando distante da ingestão de bebidas alcoólicas físicas que ele está acostumado, ele padece das alucinações comuns àqueles que estão vitimados pelo alcoolismo crônico. Nossa! O Hilário, compadecido, exclamou: céus, meu Deus do céu! Como podemos relegar uma velhinha doente a uma provação dessa ordem? Como ela está passando por isso? Não significará essa permissão uma clamorosa, uma flagrante injustiça? Uma flagrante injustiça? O instrutor ouviu aquele desabafo, não é, próprio do estudante e disse: olha, Hilário, eu concordo em que este quadro é lamentável. Entretanto, ninguém trai a lei. Aquelas leis que regem nossas vidas, ninguém consegue traí-las. Elisa, a velhinha, com a presença do filho, recebeu aquilo que ela procurou ardentemente. É verdade, ela se apresenta na configuração de uma anciã. Ela está agora no estado velhinho. O corpo está abatido, que está chegando às antecâmaras da morte. Todavia, na verdade, ela é um espírito imperecível, um espírito que nunca morre. E responsável. O espírito é também responsável. E ele manipula, ele maneja os valores da mente em que ele se expressa e se conjuga e se combina, segundo os princípios claros e definidos.
Ou seja, traduzindo em miúdos, ela quis isto. Ela pode agora parecer uma velhinha, mas ela sempre invocou o filho. Ela sempre esteve ligada mentalmente a ele. Portanto, o que você vê agora como uma velhinha frágil, cansada, doente, na verdade, é um espírito que é inteligente e é responsável. Portanto, não estamos falando de uma pessoa que não tem recursos para se defender, que está sendo injustiçada por um perseguidor cruel. Não. É a mãe que ama o filho e o filho que se liga à mãe. E terminando essa ligeira pausa, voltamos ao texto, o instrutor disse: muitas vezes pedimos aquilo que não conhecemos, recolhendo aquilo que não desejamos. Essa frase me lembra, para um pouquinho aí que eu quero voltar aqui a homenagear o nosso querido Chico. Essa frase me lembra um conselho que o Chico costumava dar àqueles seus amigos, que estavam sempre querendo umas coisas, querendo outras coisas. E ele dizia assim: olha, os espíritos sempre me disseram que a gente devia ter muito cuidado com aquilo que a gente pede, porque pode ser que Deus conceda. Olha só, hein? Cuidado com o que você pede, porque pode ser que Deus conceda. E aí você vai ver, puxa vida, como eu fui imbecil pedindo isto. Eu queria tanto isto e agora eu estou sofrendo porque eu pedi isto. Por que Deus às vezes permite isto? Voltando ao texto. Muitas vezes pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. Por fim, continua Hilário, há sempre lucro, porque o Senhor nos permite retirar de cada situação e de cada problema os preciosos valores da experiência. Felizes ou sofridos, nós aprenderemos. Por isso que a gente às vezes consegue alcançar o que está pedindo. Agora, André Luiz diz que Aulus não perdeu tempo em mais conversações. Estavam lá para ajudar a Elisa. Então conversou reservadamente com Teonília quanto àquilo que estava programado em favor da enferma. E nos aceitando a colaboração, afastou Olímpio, desligou-o, utilizando para isso avançados potenciais magnéticos. Tão logo se afastou o desventurado Olímpio, que agora não está mais ligado à sua mãezinha, nós percebemos um curioso fenômeno. Dona Elisa, que até então falava singularmente animada, entrou em uma absoluta prostração, como se ela houvesse sido imediatamente imobilizada. Percebendo a nossa curiosidade, o orientador nos esclareceu rapidamente: olha, a atuação do filho desencarnado, junto da mãezinha, alimentava nela a excitação mental que estava incidindo sobre o campo nervoso. Então ela estava, ao mesmo tempo que sentindo a presença do filho, pedindo e deixando o filho estar junto dela. Então se alimentavam, eram dois, no campo neuronal da mente da velhinha. Agora, diz Aulus, ela está confinada às próprias energias. Agora é só ela. Não tem mais o aporte energético do filho. A doente, então, emitindo sons roucos, havia se calado de imediato. Em vão, Anésia tentou arrancar-lhe uma palavra. Dona Elisa, embora vendo e ouvindo, não mais conseguiu articular uma frase. Procurou inutilmente mover os braços diante da dor aguda que passou a registrar no seu peito. Todavia, não teve forças para isso. Aulus, então, deu-se pressa, foi imediatamente administrar-lhe passes calmantes, transfundir energias que acalmassem a dor, a ansiedade. Contudo, não conseguiu grande resultado. E então ele exclamou comovido: esta é a contração final das coronárias.
Elisa não resistirá. O miocárdio não mais reage aos nossos influxos, o nosso aporte magnético. O processo anginoso, aquela doença provocada pelo estreitamento das artérias, a angina, alcançou o fim. Diz André então: reparei que a agonizante gostaria muito de conversar com a filha. No entanto, uma irresistível, um sofrimento muito forte apertava-lhe o tórax. Dor física. A língua não obedecia mais o comando íntimo do seu cérebro. Naquele momento, ela teve a noção de que era hora de fazer a viagem do túmulo. E aí veja que interessante. Como se num relâmpago, como se um raio do céu lhe rasgasse a noite da mente, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, ela reviu rapidamente todo o passado, todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza reapareceram de inesperado no templo da sua memória, como que convidando-a a um minucioso exame de consciência. Quando isso aconteceu, a enferma não vacilou. Seus momentos na carne estavam contados. Incapaz de se entender com a filha, já que ela não conseguia falar, ela manifestou o desejo de se despedir de uma velha irmã de sangue, que residia a longa distância. Nós então a vimos num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer essa derradeira, essa última aspiração. A filha, Anésia, por sua vez, influenciada por Teonília, sua protetora ali na família, percebeu que a mãezinha atingira o final da existência terrestre. Abraçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. A agonizante entendeu-a, mas apenas derramou lágrimas comoventes como resposta. Colocando fixamente na filha o olhar dolorido e ansioso, Dona Elisa projetou-se. O que é projetar? Para um pouquinho. O que é projetar? Como nós já aprendemos em outros livros, projetar-se é sair do corpo, coisa que a gente faz de noite quando vai dormir, e coisa que médiuns fazem quando estão em transe. O perispírito sai do corpo. Então, Dona Elisa, como já estava muito desligada praticamente da matéria, que estava bastante depauperada, ela saiu do corpo e apareceu em nosso meio, mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico por um laço de uma substância prateada. André Luiz continua nos explicando. Enquanto se lhe endureciam os membros, um só pensamento predominava no seu espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças que nascia da sua própria obstinação, da sua própria vontade forte, ela se afastou rápida, flutuando automaticamente no rumo da cidade. A irmã não morava na mesma cidade que ela, no rumo da cidade em que a sua parente morava. E então, correspondendo a uma determinação de Aulus, eu e o Hilário, diz André, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram vencidos instantaneamente. Em plena noite alta, colocamo-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que venerável velhinha dormia tranquila. E você vai ver a outra imagem do projeto Imagem, que mostra esta cena. Matilde! Matilde! Disse a recém-chegada,
tentando despertar a irmã à pressa, mas a irmã não acordava. Então, consciente de que ela não dispunha senão de rápidos instantes, bateu algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de repente. E aí, nesse estado de quem acabou de voltar para o corpo, ela pôde entrar na esfera de influência da desencarnante. Dona Elisa, esse espírito de branco que você está vendo, passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, a irmã, contudo, não lhe escutava as palavras pelos ouvidos, mas sim pelo cérebro, através das ondas mentais em forma de pensamentos que giravam no interior da sua cabeça. Reerguendo-se inquieta, Matilde falou de si para consigo mesma. Elisa morreu. Elisa morreu. Não foi o telefone, não foi o WhatsApp, não foi o vizinho que veio bater na porta, não. Ela tinha certeza de que Elisa tinha morrido. E o assistente, Aulus, indicando as duas irmãs ali juntas, explicou. Vocês veem aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são obrigados a examiná-los. Alguns deles dizem que estes fatos são atribuídos às transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros cientistas neles encontraram os chamados fenômenos de monição. Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo à verdade simples e pura da ligação direta entre as almas imortais. E então Hilário, muito curioso, perguntou: todas as pessoas, desde que o queiram, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da terra? Sim, respondeu ele, sim, Hilário. Você diz bem quando afirma, desde que o desejem. Porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Não é qualquer um. Não é que alguém leva. Não, é o indivíduo que quer. Ele quis fazer aquilo, ele quis se despedir. E este querer firme, persistente, poderoso, se exercita agora que ele está fora do corpo. Mas não é todo mundo que quer fazer essas coisas. Nem que sabe que é um espírito, nem que sabe que está desencarnando. E quando percebe, morre de medo. Quando percebe, não sabe o que vai acontecer. Está esperando o paraíso ou o inferno. Porém, diz André, na continuidade do texto, não dispunhamos de tempo para maiores conversações. Dona Elisa, após liberar-se do anseio que a inquietava, que estava no seu íntimo, como alguma coisa que ela queria fazer, como se o corpo agora distante lhe exigisse a presença, parecendo como ocorre no caso de desdobramento vulgar, em que o corpo pede que o espírito retome, ela voltou imediatamente ao leito, à casa onde ela estava. Nós a seguimos de perto e notamos que ela estava menos aflita, apesar de exausta, muito cansada. No aposento familiar, quis voltar ao veículo físico, satisfazendo os velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente um estranho pesadelo. Como a gente faz quando vai acordar, né, todo dia, ela quis voltar para o corpo. Porém, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos por aquele tênue fio a que nos referimos. A recém-desencarnada, de alma apertada, oprimida, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento, indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida.
Nesse momento, outros amigos espirituais penetraram o quarto. Aulus, então, olhou o horário e disse: vamos embora. Nada mais nos cabe fazer. Hilário, então, olhou aquele laço de energia prateada que ligava o corpo endurecido e a nossa amiga recém-liberta e perguntou: professor, o senhor não acha que a gente podia colaborar no corte, no desfazimento desse cordão incômodo? E o orientador explicou: não, Hilário. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam, exigem trabalho e paciência. Além disso, existem companheiros especializados no serviço da liberação última. A eles compete o toque final. E acompanhando o instrutor, nós nos retiramos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. Puxa vida, não? Quantas coisas que a gente já ouviu, que a gente já escutou de pessoas amigas ou que a gente já viveu, estão aqui nessas reações que são consideradas alucinações, são doideiras de quem está morrendo, mas que na verdade representam os contatos com o mundo espiritual. E é por isso que a doutrina espírita é tão útil. Ela nos ajuda a preparar nosso processo, colocando a nossa mente, antes de passarmos por este período da morte física, em sintonia com a verdade. Você já sabe como é, você está aprendendo, você sabe que a sua vontade é importante, que você deve estar sempre com um pensamento bom, que as atitudes devem ser positivas e que certamente, se você tem boas coisas para se lembrar, você não precisa ter medo. Que nós não devemos explorar mentalmente aqueles que já partiram. Devemos deixá-los livres, apesar de continuarmos a amá-los. Que tudo aquilo que nós fazemos contra a natureza da vida é um peso, e este peso atinge os que a gente diz que ama. Oremos por eles, peçamos que deles possam nos visitar quando isso for possível, mas confiemos em Deus, porque o Criador de todas as coisas faz tudo certinho, mesmo quando a gente não entende. É por isso que o Aulus disse ao Hilário: Hilário, este cordão tem uma finalidade. Nós já vimos em outros lugares qual a finalidade que ele tem para desligar lentamente o perispírito do corpo físico. E tem outras pessoas que são capazes de fazer isso, que estarão fazendo isso, não é nosso trabalho. Tudo no mundo espiritual tem uma ordem, tem uma disciplina e é perfeita. Esperamos que você tenha gostado. Nós vamos para o capítulo 22 na próxima semana. E ali você vai ver a imersão do passado, o que aparece do nosso ontem. Você já vai lendo, não fique esperando eu ler não, vai lendo você, assim você já se prepara, tá bem? Muito obrigado pelo seu carinho, pelas palavras generosas, pelos e-mails que nos mandam, pelos comentários nos capítulos. Você é uma pessoa muito importante para difundir isso para outros. Explique para os seus amigos, explique para a sua família como acontece, para que nós não estejamos despreparados quando chegar a nossa vez, não é mesmo? Temos que agradecer ao André Luiz, ao Hilário, ao nosso querido Aulus, a Anésia, a Teunília, a Elisa, porque todos eles estão alterando nosso existir, nossa capacidade de entender. Eu espero você no nosso próximo Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.